E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Kevin, a gente vai para mais uma aula de física e agora sobre o assunto queda livre e lançamento vertical. Perfeito? Eu vou abrir aqui um material. A gente tem aqui o material, né, da aula de queda livre e lançamento vertical. Primeiro de tudo, o que viria a ser queda livre? Né, a queda livre é um estado de movimento em que a gente, logicamente, é uma queda, né, então a gente vai ter um corpo em queda, só que é uma queda bem peculiar, porque nessa queda a gente vai desconsiderar o atrito com as partículas que constituem o ar, ou seja, a gente vai desconsiderar o atrito de choque, né, de contato entre o corpo que está realizando a queda com as partículas dos gases, as partículas gasosas. Em outras palavras, a gente vai imaginar, né, ou a gente vai considerar que o corpo está caindo no vácuo. Ou seja, a gente vai ter um vácuo, né, a ausência de partículas gasosas, e esse corpo vai realizar uma queda em meio a esse vácuo. Então, a queda de um corpo em meio a um vácuo, a gente classifica como um movimento de queda livre. Além disso, né, a queda livre pode ser classificada como um tipo de movimento uniformemente variado. Né? A gente sabe, né, que o movimento uniformemente variado é um movimento em que a gente tem, né, ali a existência de uma aceleração e que essa aceleração é uma aceleração constante. Pelo fato da aceleração ser constante, né, e pelo fato da aceleração ser uma grandeza física responsável por variar a velocidade por unidade de tempo, a gente tem que a queda livre, como um movimento uniformemente variado, vai ser um movimento em que o módulo da velocidade do móvel, né, do corpo que está realizando a queda, que está ali naquele estado de movimento envolvido na queda, a gente tem que a velocidade dele vai variar de maneira igual em intervalos de tempos iguais. Ou seja, em intervalos de tempos iguais, a gente vai ter uma taxa de variação do módulo da velocidade, né, de maneira linear. Entenda, movimento uniforme, a gente aprendeu que em intervalos de tempos iguais, a taxa de variação da velocidade a velocidade não variava, né? Ou seja, em intervalos de tempos iguais, a minha velocidade, né, era igual, né, do início ao fim do movimento. Depois a gente aprendeu, né, que movimento uniformemente variado era um movimento que tinha aceleração, né, e que essa aceleração é constante, perfeito? Se a aceleração é constante, significa que em intervalos de tempos iguais essa velocidade vai variar de maneira linear. A queda livre é um tipo de movimento uniformemente variado, cuja sua aceleração será a aceleração da gravidade, né? E a gente já sabe que a aceleração da gravidade é constante, a gente considera aproximadamente 10 metros por segundo ou 9,8, né, metros por segundo ao quadrado, né? Grandeza de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Eu fiz aqui uma representação bem simples do movimento de queda livre, né? A gente vai considerar aqui que esse corpo, né, ele está partindo a uma certa altura h, né, e aí a gente vai desconsiderar o atrito que esse corpo tem com as partículas gasosas. Portanto, a gente está considerando que na ausência de atrito, né, a gente está considerando que esse corpo caiu no vácuo, perfeito? Ele cai no vácuo sob o efeito da aceleração constante da gravidade e, portanto, conforme ele vai caindo, né, a aceleração da gravidade vai fazendo com que a sua velocidade inicial vá aumentando. Uma questão bem lógica, se é uma queda, esse corpo vai partir com a velocidade inicial igual a zero. E conforme ele vai caindo, a aceleração da gravidade vai variando a velocidade dele. E é algo muito simples. Se a gente considerar a aceleração da gravidade como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente tem a velocidade inicial igual a zero, significa que ao passar de um segundo, ele vai ter 10 metros por segundo de velocidade, ao passar 2 segundos, 20, 30, 40, 50, 60, e aí a gente vai ter essa variação até o fim da queda. Uma observação importante a se fazer é que a gente percebe que a gente tem aqui a altura fracionada em proporções ímpares. A gente tem 1D, 3D e 5D. O que viria a ser isso? Isso viria a ser aquele conceito que a gente chama aquele conceito de Galileu, né? que um corpo que realiza um movimento uniformemente variado tem de percorrer distâncias que seguem proporções ímpares. Por isso que a altura está fracionada em D, 3D e 5D. Perfeito? Qual seria a parte matemática da queda livre? Como a queda livre é um movimento uniformemente variado, as equações do movimento uniformemente variado servem muito bem, né, a situações, problemas relacionadas com queda livre. A gente pode fazer simplificações, manipulações matemáticas de modo a obter um novo formato. Por exemplo, a função horária da posição, né? Ela
posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes meio de AT ao quadrado, né? O T é o tempo, perfeito? Se a queda livre parte de uma certa altura, h, a gente pode entender que a posição final menos inicial, né, daria, né, essa altura h. Portanto, S menos S0 seria h, que a gente pode chamar de y, perfeito? A gente sabe que a queda livre ela inicia com velocidade inicial igual a zero, ela parte do repouso, portanto o V0 é zero, né? Sobrando t vezes t, como ia ficar zero vezes t, o t ia sumir, portanto ia sobrar meio de AT ao quadrado. Se A é a aceleração, né, e a aceleração na queda livre é a gravidade, a gente substitui A por G. Então, a gente fazendo essa manipulação matemática, a gente obtém que o h, que aqui a gente chama de y, é igual a gt quadrado dividido por 2. Função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Velocidade final é igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração a gente considera a aceleração gravitacional, portanto a gente vai chamar de g. Velocidade inicial novamente é zero, porque a queda livre inicia com velocidade inicial igual a zero, é uma queda, ela parte da origem, velocidade inicial igual a zero. Portanto, v é igual a gt, portanto o tempo de queda, né, do corpo em queda livre será dado por v igual a v0 mais at, velocidade vertical. Isso, portanto, a velocidade vertical do movimento é dada por v igual a gt. Já o tempo de queda seria a manipulação matemática de Torricelli, em que a gente vai ter que v ao quadrado, né, igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes o deslocamento. Velocidade inicial é igual a zero, nossa aceleração é a gravidade, e o nosso deslocamento, né, a distância percorrida seria a altura h. Fazendo essa manipulação, a gente obtém que o tempo de queda seria 2 vezes seria a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade, né? Perfeito? Fazendo aqui uma manipulação da equação Torricelli, fazendo uma manipulação da equação da velocidade. A gente obtém essas equações. Agora, em relação ao lançamento vertical. Lançamento vertical, o corpo é lançado verticalmente para cima, então ele vai partir com uma certa velocidade inicial diferente de zero, né? Esse movimento é um movimento que contraria a ação da aceleração gravitacional. Então, conforme ele vai subindo, o tempo vai passando, essa velocidade inicial vai sendo diminuída até que zero, no momento em que o corpo atinge a altura máxima. Perfeito? O corpo atingiu a altura máxima, em seguida o que a gente vai ter é um movimento de queda livre. Perfeito? Então, o lançamento vertical é quando o corpo é lançado verticalmente para cima, ele tem uma certa velocidade inicial, vai ter um certo tempo de subida. Esse tempo de subida vai depender de quanto tempo vai levar para a aceleração gravitacional zerar essa velocidade inicial. Zerou a velocidade inicial fazendo com que o corpo atinja, né, a altura máxima. Em seguida a gente vai ter um movimento de queda livre. Novamente, esse movimento, esse tipo de lançamento é classificado como um movimento uniformemente variado, né, e devido à sua descida ser uma queda livre. Portanto, as equações novamente que servem esse tipo de lançamento são as equações do move, né? Fazendo manipulações matemáticas, a gente chega aqui a velocidade vai ser igual a gt, né, velocidade final do movimento, é igual a gravidade vezes o tempo, que a altura máxima atingida é igual a gravidade vezes o quadrado do tempo dividido por 2, e que a velocidade em relação à altura seria a raiz quadrada de 2gh. Perfeito? Pois bem, essa foi a nossa aula sobre lançamento vertical e queda livre.